Em meio à vastidão da savana africana, onde a terra quente se estendia até onde a vista alcançava, vivia Afonso, um leão majestoso, conhecido por sua força e coragem. No entanto, por dentro, ele carregava um coração abatido. As lutas da vida haviam pesado sobre seus ombros, e ele se sentia desgastado, como se cada desafio fosse uma montanha intransponível. A vida na savana não era mais a mesma para ele. As dificuldades pareciam multiplicar-se a cada dia. A caça, uma tarefa que sempre lhe foi familiar, tornava-se cada vez mais árdua. Os animais estavam mais esquivos, e sua força física já não era suficiente para garantir a sobrevivência. A fome, implacável, apertava em seu estômago e tornava o dia a dia ainda mais difícil. A solidão, por sua vez, era um peso ainda maior, como se o espírito de Afonso estivesse sendo esmagado pela ausência de companhia e apoio. Ele sentia que, em algum momento, havia perdido o rumo. Em um dia particularmente sombrio, Afonso se refugiou sob a sombra de uma árvore frondosa, longe dos olhares curiosos de outros animais, e se entregou a seus pensamentos. Lá, ele lamentou sua sorte, questionando se era realmente digno de ser chamado de Rei da Floresta. Foi então que uma figura curiosa apareceu. Uma cabra, com chifres curvos e um olhar perspicaz, se aproximou de Afonso. "Por que essa tristeza, Rei da Floresta?" perguntou a cabra com um tom de ironia na voz. Suas palavras tinham um certo veneno, como se estivesse ali apenas para provocar. "As dificuldades da vida são para os fracos", continuou ela, "para aqueles que não têm a força de vontade de superá-las." As palavras da cabra atingiram Afonso como flechas envenenadas. Ele já estava frágil, e a crítica daquela criatura apenas aprofundou sua desilusão. Ele sentiu uma dor no peito, como se a cabra estivesse zombando da sua miséria. "Talvez você esteja certa", murmurou Afonso, com a cabeça baixa e a sensação de que tudo o que fizera até ali não fosse o suficiente. "Talvez eu não seja forte o suficiente." A cabra sorriu, satisfeita com o efeito que causou. Com um olhar malicioso, ela se afastou, deixando Afonso ainda mais abatido e sem esperança. Ele se sentia vazio, como se estivesse diante de uma encruzilhada sem saber para onde ir. No entanto, quando a escuridão parecia engolir de vez o coração do leão, algo extraordinário aconteceu. No meio da solidão e da desesperança, uma luz tênue apareceu à sua frente. Era uma coruja majestosa, com olhos penetrantes e uma sabedoria que parecia ultrapassar o tempo. Ela pousou suavemente ao lado de Afonso, sua presença preenchendo o espaço com uma calma misteriosa. "Não se deixe abater pelas palavras da cabra", disse a coruja com uma voz serena, mas cheia de autoridade. "A verdadeira força não está apenas na bravura física, mas na perseverança e na sabedoria interior." Afonso, com os olhos brilhando de uma nova esperança, olhou para a coruja. Ele sentiu como se algo dentro dele estivesse sendo despertado. Mas ainda havia dúvidas em sua mente. "Mas como posso superar tantos desafios?" perguntou Afonso, com a voz cheia de angústia. Ele contou à coruja sobre as dificuldades que enfrentava. A caça difícil, a fome constante, a solidão e os perigos da savana. A coruja o ouviu com paciência e, após um longo silêncio, disse: "Cada desafio que você enfrenta vai te tornar mais forte e mais sábio. Você precisa aprender com seus erros, buscar ajuda quando necessário e nunca desistir dos seus sonhos. A vida não é fácil, mas é através dos obstáculos que se cresce." Essas palavras tocaram o coração de Afonso de maneira profunda. Ele se sentiu renovado, como se estivesse recebendo a força que tanto precisava. Com um novo ânimo, ele se levantou da sombra da árvore, decidido a enfrentar os desafios com o espírito renovado. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas agora ele tinha a sabedoria da coruja e a força interior para seguir em frente. A jornada de Afonso não foi fácil. Ele enfrentou inúmeras provações. Lutou contra hienas famintas que tentaram roubar sua presa, atravessou tempestades ferozes que o deixaram encharcado e perdido, e sofreu a dor da solidão em noites frias e escuras. Mas em cada desafio, ele se lembrava das palavras da coruja. Ele aprendia com seus erros, buscava ajuda quando necessário e, o mais importante, nunca desistia dos seus sonhos. A cada passo, Afonso se tornava mais forte, mais sábio, mais confiante em si mesmo.
Ele sabia que a vida não era feita apenas de vitórias, mas também de derrotas e aprendizados. Ele sabia que, em algum momento, a escuridão iria ceder lugar à luz, e a sua jornada se tornaria ainda mais significativa. Em um certo ponto de sua jornada, Afonso se viu perdido em uma floresta densa e desconhecida. A busca por alimento o havia levado para longe de seus caminhos habituais. Ele estava cercado por árvores altas e entrelaçadas, e, quando começou a ouvir um som peculiar, craque, craque, se aproximou com cautela. Era o som de uma tartaruga gigante com sua carapaça robusta e passos lentos, arrastando-se pela terra úmida. Afonso, curioso e ainda buscando respostas para sua jornada, se aproximou da tartaruga. Ela o olhou com seus olhos cansados e uma expressão distante, como se já tivesse vivido muitas batalhas. "O que te traz a estas terras, jovem leão?" perguntou a tartaruga, sem demonstrar entusiasmo. Sua voz estava rouca, como se estivesse cansada de tudo. Afonso, sempre cortês, explicou que estava em busca de alimento e que, com isso, se perderá em seu caminho. A tartaruga, com um suspiro, respondeu: "A busca por alimento é uma tarefa árdua e ingrata. Por que se esforçar tanto, se a vida é apenas uma sequência de desilusões?" Aquelas palavras atingiram Afonso com a força de um soco no estômago. Ele nunca havia pensado na vida dessa maneira. Sempre acreditou que a luta valia a pena, que o esforço trazia recompensas. Mas agora as palavras da tartaruga o faziam questionar tudo. Ele se sentiu perdido mais uma vez, imerso na dúvida. "Mas a vida não é só isso", protestou Afonso, tentando manter viva a chama da esperança. "Há tantas coisas boas. A beleza da natureza, a alegria da amizade, a satisfação de um trabalho bem feito." A tartaruga riu tristemente, um som baixo e vazio que ecoou pela floresta. "Você é jovem e ingênuo", disse ela. "Com o tempo, verá que a vida é uma série de decepções. Melhor desistir agora, antes que seja tarde demais." Afonso ficou em silêncio, ponderando as palavras da tartaruga. Uma sombra de dúvida pairava sobre seu coração, mas ele sabia que não podia simplesmente desistir. Ele se levantou, olhou para a tartaruga e respondeu: "Obrigado por suas palavras, mas eu discordo. A vida é um presente precioso e cada dia é uma nova oportunidade de aprender e crescer. Não vou desistir dos meus sonhos." A tartaruga, surpresa pela determinação de Afonso, se afastou lentamente, sem dizer mais nada. Deixou o leão continuar sua jornada. E Afonso seguiu seu caminho com o coração ainda pesado pelas palavras da tartaruga, mas com a mente mais firme do que nunca. A jornada de Afonso ainda estava longe de ser fácil. Ele se viu, em um dia particularmente sombrio, em uma caverna escura e úmida, sentindo-se sem forças para continuar. Questionava-se sobre o propósito de sua luta, sobre o sentido de tantas dificuldades. Sentia que sua força física e mental estava se esgotando. Foi então que algo milagroso aconteceu. Uma luz celestial irrompeu da caverna, iluminando o espaço escuro. Afonso, surpreso, ergueu a cabeça e viu uma figura angelical diante de si. O anjo era belo, com asas brancas como a neve, e um sorriso sereno no rosto. Sua presença era reconfortante, cheia de uma paz imensa. "Não desista, Afonso", disse o anjo com uma voz suave e tranquilizadora. "A vida é uma jornada longa e árdua, mas cheia de recompensas para os que perseveram." Afonso, maravilhado, perguntou: "Mas por que eu? Por que eu tenho que enfrentar tantas dificuldades?" O anjo sorriu novamente e respondeu: "Porque você é forte, Afonso. Você tem o coração de um leão e a força de um verdadeiro guerreiro. As dificuldades que você enfrenta são testes para te tornar mais forte e mais sábio." Afonso refletiu sobre as palavras do anjo e, finalmente, entendeu. Ele sabia que, com todas as adversidades, ele estava sendo moldado para algo maior. Com o coração mais leve, ele se levantou e, ao sair da caverna, a luz celestial ainda brilhava em seu interior. A história de Afonso não termina aqui. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: ele não é mais o leão abatido que se escondeu na caverna escura. Ele é Afonso, o leão corajoso, sábio e perseverante, que agora luta incansavelmente para alcançar seus objetivos, guiado pela luz divina e pela força que reside dentro de si.